está nos dando de estar na tua presença, na tua casa. Quantos que nesse momento gostariam de estar na tua casa? Quantos que nesse momento gostariam de estar aqui? Como hoje eu recebi uma mensagem de uma irmã que gostaria muito de estar aqui, mas está muito resfriada. Que o Senhor possa, Pai, tocá-la, que o Senhor possa curá-la em nome de Jesus. Que esta noite, ó Pai, através da tua palavra, o Senhor possa libertar. Que através, ó Pai, da tua palavra, o Senhor possa, meu Deus, consertar lares. Que através da tua palavra, Senhor, o Senhor possa libertar pessoas. A tua palavra é verdadeira, é eficaz e é fiel. Então eu lhe peço nesta noite, usa teu filho como instrumento em tuas mãos. Que o Senhor venha jogar por terra todas as barreiras, todo encantamento, ó Deus. Tudo aquilo que vem para tentar obstruir a visão ou a audição das pessoas, para que não venha enxergar aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer, para que não venha ouvir aquilo que o Senhor está falando e vai continuar falando. Senhor, seja sempre a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então esteja, Pai, dirigindo os nossos passos e que através da tua palavra possamos seguir de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão alegres por estar aqui hoje, mais uma vez participando, né? Pode dar um glória a Deus bem forte para Jesus aí? Então, olhe para o seu irmão com a voz de profeta e fala assim: irmão, o olheiro está aqui, só depende de você. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo de Jeremias 18, amém? Glória a Deus. Por mais que a gente tenha tempo de igreja, anos, mas quando chega aqui em cima, dá aquele calorzão, daquele nervoso, daquela ansiedade, né? Porque é muita responsabilidade a gente ministrar a palavra de Deus, né? É algo, muita responsabilidade. Queria compartilhar com os irmãos o capítulo 18 de Jeremias, que diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tomou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem a seus olhos. Vamos repetir? Conforme pareceu bem aos seus olhos. Amém? Todos nós sabemos que poderia sentar. Todos nós sabemos que a casa do oleiro representa a igreja, e que o oleiro representa o nosso Deus. Amém ou não amém? Então, a Bíblia fala que Jeremias, ele prega por 40 anos para aquele povo obstinado, terrível, idólatra, que era o povo de Israel, né? Sempre caindo, levantando, mas por 40 anos ele prega para esse povo. E não foi só ele, Ezequiel, Jeremias, são profetas maiores, menores que Deus usou, mas Jeremias foi o último profeta a ser usado por Deus antes da invasão babilônica. Todos estão entendendo? E após a invasão babilônica, o povo ser levado cativo, Jeremias se frustra. Por quê? Porque não era essa a ideia que ele tinha de todo o trabalho que ele teve. Ele prega por 40 anos, ele coloca a sua vida nas mãos de Deus, ele não tem vida própria, ele vive para Deus, para pregar, para falar a palavra de Deus, para pregar para o povo. Ele foi chicoteado, foi lançado na cisterna, não teve família, só viveu para a obra, para pregar. No capítulo 1, Deus fala que desde o ventre da mãe dele, ele é escolhido para pregar para o povo de Israel. E quando ele vê aquele povo sendo levado cativo, quando ele vê tudo que ele pregou indo por terra, porque o povo não ouviu, ele se frustra. Então, quando ele se frustra, ele para.
colocando em termos, ele se desvia, ele está triste, porque Deus não fez o que ele queria. Amém ou não amém? Tem muita gente que está se frustrando porque Deus não fez o que ele queria. Mas aqui nós lemos que ele fez, ele moldou o vaso conforme lhe convia. Amém ou não amém? É a vontade de Deus ou é a nossa que impera? Então a gente não tem que se frustrar quando Deus não faz o que a gente quer, porque a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus, né? E Deus sabe o que é melhor para a gente. Então Deus pega Jeremias, chama ele, leva até a casa do oleiro, e lá mostra o oleiro fazendo o vaso, como nós lemos aqui. Então ele não estava entendendo, apesar dele ser um profeta, apesar de conhecer Deus, ele não conhecia e não entendia os propósitos de Deus para Israel, porque não tinha outro jeito a não ser eles ficarem 70 anos cativos. Eles tinham que ser quebrados por dentro, eles tinham que ser quebrados, eles tinham que saber a diferença em aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Eles tinham que saber a diferença em estar debaixo da proteção de Deus e não estar. Eles tinham que saber a diferença entre ser escolhido de Deus e entre ser escravo. E Jeremias não entendeu isso. Então Deus chama ele, leva até a casa do oleiro e faz uma conjectura, né, na olaria. E através dessa conjectura ele passa a entender. Mas o interessante é que essa palavra Deus fala para que ele pregue para o povo, porque essa palavra, essa mensagem é para o povo. Está dando para entender? Amém ou não amém? Então, e nos dias de hoje não é diferente. Quantas pessoas que ouvem a palavra, a gente prega, a gente sabe, ora, mas eles não querem dar ouvido. É necessário que seja levado cativo, ou com uma enfermidade, ou com uma dificuldade financeira, ou com algum problema, para que possa se voltar para Deus. Não é, você pode pregar, você pode falar, pode enviar profeta. Deus é necessário colocar no cativeiro. Não tem jeito, só ali ele vai ser tratado, só ali o coração vai ser quebrantado. E muitas das vezes, tem muita gente vivendo em cativeiro porque não quer ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que está no cativeiro porque não quer fazer a vontade de Deus. Porque muitas das vezes é muito fácil fazer o que a gente quer, porque fazer o que Deus quer é difícil. Muitas das vezes tem que abrir mão do eu, tem que abrir meu, a gente tem que se humilhar, porque aqui na passagem percebe que Deus manda que ele se levante, mas manda que ele desça. Está dando para entender? Olha, levanta, se posiciona, porque Deus só fala com quem está posicionado, tá? Para Deus falar, tem que se posicionar, tem que tomar atitude. Você tem que largar o que está fazendo de errado, você tem que largar você tem que se limpar. Se posiciona, agora desce, que eu quero falar contigo. Está dando para entender? Para Deus falar, tem que haver uma posição. Senhor, a partir de hoje eu não faço mais isso, eu quero ser assim. Ele vai falar com você, mas tem que se posicionar e depois tem que descer. Está dando para entender mais ou menos? Primeiro se posiciona. Senhor, eu estou aqui, agora eu vou se humilhar para ouvir. Se humilhar para ouvir. Para ouvir tem que se humilhar. Está dando para entender, né? Não adianta eu bater pezinho e fazer pirraça. Deus é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. Nós temos que se humilhar para Ele. E tem muita gente, se Deus não fizer, eu não vou mais. Ué, se Deus não me curar. Olha, se humilha, né? Aquele que se humilha encontra misericórdia. Lembra do rei Zedequias, se não me engano? Ele estava enfermo. E quando ele recebeu a notícia que ele estava enfermo, o que ele fez? Senhor, lembra de tudo que eu fiz? Ele se humilhou a Deus. E a humilhação dele chegou até Deus. Ele falou assim: volta lá, porque ele se humilhou. Acrescenta mais 15 anos. Tá? E o que eu vejo hoje em dia é que Deus fica na mão dos outros. O povo quer que Deus faça. Hoje vai ter cura. Se Deus não cura, não. É Deus. Faz quando quer, a hora que quer e se Ele quiser. Então Jeremias se frustrou porque
Porque tudo que ele tinha planejado, ele achava que Deus ia libertar, e Deus não libertou. Deus levou o cativo, Deus fez o contrário, entendeu? Deus não fez o que ele queria, Deus simplesmente fez o que ele queria. Deus não fez o que Jeremias queria, fez o que ele queria. Houve anos e anos, profetas pregando, Deus enviando e falando, profeta é menor, profeta é maior, e o povo obstinado, o povo não queria ouvir, o povo ele estava focado em tudo que era ruim, menos a Deus. Deus pega o povo, tira do Egito, traz pelo deserto, provê maná, água, cura, e o povo, quando tem a oportunidade, se desvia. E Deus insiste, porque Deus ama, Deus é amor, Deus não desiste de você, e Deus insiste, e vai profeta, e Deus manda advertência, e o povo daqui a pouquinho, volta. O povo se aperta, Deus dá livramento, ele volta. E é assim, então Deus fala, só tem um jeito agora, vai ter que ir para o cativeiro, vai ter que saber a diferença em quem me serve e quem não serve, vai ter que saber a diferença em ter a minha provisão e ser escravo. A Bíblia diz, e nós sabemos disso, que Deus, ele é rico em misericórdia. E nós estamos estudando sobre a banalização, né, da graça. Mas tem muita gente abusando da misericórdia de Deus também. Está banalizando a misericórdia de Deus. Estão abusando. E Deus, ele é amor. Mas eu também sei e estudei que ele foi o consumidor. Está dando para entender? Nos últimos dias, é dias de orar, jejuar e buscar e vigiar. Nos últimos dias, é dias de nós estarmos atentos, com nossas espadas afiadas, preparados, porque a guerra está aí. Lembra? Não fomos chamados, não chamei para paz, mas sim para, né? Não vim trazer paz, vim trazer espada. Amém ou não amém? E o povo ainda está de pirracinha. Isso, aquilo, não tem mais disso, acabou. O mingau era lá no começo, agora é angu, agora é mocotó, entendeu? Então, nós temos que buscar, nós temos que estar atentos, nós temos que estar atentos a ouvir a voz de Deus. Aqui, né? Nós não temos que fazer como Jeremias. Se Deus não fez, eu parei, eu não quero, estou prostrado. Não, muito pelo contrário. Se Deus não fez, Ele sabe o que é melhor para mim. Eu tenho certeza que se Deus não fez, olha, eu estava dirigindo meu carro esses dias, lá no Gadinho, sou Uber. Quando eu entrei, no Gadinho, meu GPS, eu falei, que isso, rapaz, o GPS, senhor, tem que dar um dinheiro hoje está bom, está dinâmico, o GPS travou. Eu falei, que isso, GPS, sai desse corpo, o GPS travou, não conseguia. Aí Deus falou assim, eu sei o que é melhor para você. Assim mesmo, eu falei, vou embora para casa. Peguei, guardei meu GPS, eu sei o que ia me acontecer na frente? Não. Eu sei que estava preparado para mim? Não. Mas eu ouvi a voz de Deus. Amém ou não amém? Eu ouvi, né, a voz e obedeci. Crente tem que estar ligado na voz de Deus. Porque Jeremias, ele não era dele mesmo não. Desde o ventre da minha mãe eu te escolhi, te santifiquei, te dei a nação para profeta. Isso é meu. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós não pertencemos mais a nós. E muito antes disso também, nós já não pertencíamos, porque nós somos feitura de Deus, né? Ele nos criou, o fôlego de vida é dele, então nós temos simplesmente o quê? Obedecer, ouvir a voz. E muitas das vezes, no decorrer do dia a dia, na correria, nós não escutamos a voz de Deus, não dá tempo, a gente pode estar ligado aqui, mas olha só, Senhor, fala comigo, eu preciso te ouvir. Eu preciso saber se eu vou para cá, se eu vou para lá, qual é melhor para mim. Porque se nós tivermos uma vida direcionada por Deus, a gente não vai errar. Nós não vamos desagradar a Deus, nós vamos fazer a vontade de Deus. E quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente consegue chegar no centro da vontade de Deus, olha, a gente só tem vitória. Como diz a irmã Fatinha, só vitória. Entendeu? Pode até se levantar o inimigo, mas ele não consegue, porque Deus é contigo e acabou. Mas para isso tem que haver um posicionamento, né? Levanta, né? E depois desce. Tá dando para entender? Levanta, se posiciona e agora você desce na humilhação. Que aí eu vou falar contigo. Amém ou não amém?
para você ouvir a Deus, eu fico vendo quando Abraão foi falar com Deus, né? Sobre Ló. Senhor, me perdoa, eu posso te fazer uma pergunta? Olha como é que ele chega para Deus. Ele pode, perdoa se eu me atrevo em fazer mais uma pergunta. Olha só o respeito, não é? Abraão, amigo de Deus, mas ele, para falar com Deus, ele tem toda aquela, sabe, aquele cuidado. E hoje em dia eu vejo isso se acabando, sabe? Porque você quer saber? Deus vai me dar vitória, vai me dar. Não é assim não, ele vai dar se ele quiser, entendeu? Senhor, eu preciso fazer isso. O senhor acha que vai dar certo? O senhor acha que eu consigo? Se for de acordo com a sua vontade, vamos se humilhar. É igual falar com o papai, né? Papai, queria comprar aquela bicicleta aí, mas, sabe? O que o senhor acha? Dá para comprar? Assim é Deus, você é filho e ele é pai. Então nós temos que chegar a ele com a intimidade de filho e papai. Mas dentro da humilhação, né? Do respeito. Não adianta eu estar todo torto e querer coisa boa de Deus, não. Não adianta eu ter um coração rancoroso. Entendeu? Não adianta eu ser um cara que espragueja meu irmão. Entendeu? Eu tenho que me posicionar naquilo que Deus me quer, né? O povo ficou 70 anos preso. E lá, às margens do rio Quebar, Deus manda outro profeta ficar de pé. Ezequiel, né? Põe-te de pé. Olha só como Deus faz. Põe-te de pé para me falar contigo. Tem que ficar de pé. Tem que se posicionar para Deus falar. Quer ouvir Deus? Se posiciona. Anda na retidão de Deus. E você vai ouvir. Chega para Ezequiel. Ezequiel, põe-te de pé. Você é profeta, prega para esse povo. Então o povo começa a murmurar. O povo começa a sentir a diferença. O povo começa a perceber que agora eles eram de cabeça, passaram a ser cauda. Entendeu? Então eles agora sabem. E quando vocês veem a volta ao povo para Israel, você vê que o povo, quando Esdras começa a pregar na volta do povo do cativeiro, a Bíblia diz que Esdras abre o livro e prega por 6 horas. E 6 horas o povo fica ali, ouvindo a palavra. Olha que sede, né? Não poderia ter feito isso antes? Tinha evitado tanto problema, né? Se eles parassem para ouvir antes, eles não seriam levados cativo. Se eles parassem para ouvir antes, eles não seriam escravos. Assim é você. Se você consultasse a Deus antes, não faria um mau negócio. Se você consultasse a Deus antes, não estava passando por isso. Se você não consultasse a Deus antes, você não estava com essa enfermidade. Amém ou não amém? Então, é necessário que a gente esteja todos os dias prontos a ouvir a Deus, posicionados para falar com Deus e descer para ouvir Deus. Amém ou não amém? É simples, né? De pé, na posição, e nem descer para ouvir. Deus fala. Deus fala. Eu sou testemunha viva que Deus, Ele fala. Deus te fala, Deus te adverte, Deus te avisa e Deus te guarda. Olha, eu me lembro como se fosse hoje. Eu morava em Maricá. Eu acordei de manhã para trabalhar. Aí eu tinha um voezinho, velhinho, mas pintadinho, bonitinho. Aí meu filho acordou, meu filho tinha 4 para 5 anos. Pai, vai trabalhar não, sair de casa às 4 horas da manhã. Eu falei, que isso, Zé? Precisa chorar. Me agarrou, não vai. Eu falei, eu vou, rapaz, que isso? E ele me agarrou, não queria deixar eu ir. E eu não estava ligado, né? Não estava ligado. Eu falei, rapaz, pai, chorou. Eu falei, rapaz, eu vou sim. Eu falei, poxa, esse garoto falou, eu falei, eu vou orar. Aí entrei no carro, orei e saí. Trabalhar. Maricá, pá. Chegou na perimetral, ali que descia para o aterro. Quando eu entrei na perimetral, parecia que tinha uma cilada ali. Tinha óleo na pista e eu não vi. Quando meu carro entrou, meu carro rodou, falei, meu Deus, recebe meu espírito aí. E o carro rodava, eu bati na mureta, bum, consegui parar assim. Aí eu falei, aí quando eu bati, que eu entendi. Entendeu? Se eu tivesse ligado antes, talvez eu não bateria. Está entendendo? Fique ligado. Às vezes Deus te avisa através de muita coisa, a gente às vezes não se liga. Por quê? A correria do dia a dia, os compromissos, coisa e tal. Então, esse capítulo 18 de Jeremias, ele nos mostra a seguinte questão: nem sempre tudo que a gente quer é aquilo que Deus quer, nem sempre os nossos planos
são os planos de Deus. Amém ou não amém? Então, para entender, né? Porque muitas das vezes a gente faz planos, né? Poxa, eu tenho um plano. Mas aí, eu perguntei a Deus se é isso mesmo. É isso que Deus quer? Eu quero isso. Mas será que é isso que Deus quer? Então, antes de fazer o plano, primeiro consulte a Deus. Senhor, olha, eu tenho vontade de fazer isso e isso, mas o que o Senhor acha? Usa alguém para falar comigo, usa o pastor, usa o irmão, ou então me dá um sonho. Eu não quero ser enganado, eu não quero fazer errado. Eu quero investir esse negócio aqui, mas o que o Senhor acha? Vai dar certo? Senhor, a melhor coisa que a gente faz é colocar nossa vida na mão de Deus. Colocar nossas petições, nossas dúvidas, porque Ele é o Deus que sabe todas as coisas. E assim, foi Jeremias. Durante 40 anos, ele viveu com Deus, e agora no final, ele se frustra porque Deus não fez o que ele queria. Como diz o Pebito Wallace, né, o missionário Wallace, o importante não é como começa, é como termina, né? Às vezes está na velocidade, né? Mas aí, a vida do Evangelho, ela é, né, aquele que perseverar até o fim, né? E muitas das vezes não é fácil, não é fácil servir a Deus, não é fácil ser cristão. Nos dias de hoje, não é fácil ser evangélico, não é fácil carregar o nome de Deus, entendeu? Eu mesmo trabalho no trânsito aí, tem situações que você tem que, a careca chega a suar, né? O cara chega para você, te xinga e te ofende, você fala, meu filho, Deus te abençoe, oh meu Deus, me ajuda, entendeu? Mas tem que dar um testemunho, entendeu? Ontem mesmo fui buscar um pessoal no dia pequeno, o cara entrava com a van, parei o carro no meio da rua, eu falei, calma filho, fica tranquilo, eu vou tirar. Mas é assim, você sabe que a gente tem que dar um testemunho. Então, assim como Deus escolheu Jeremias desde o ventre da mãe dele e as nações deu para o profeta, todos que estão aqui, todos foram escolhidos por Deus, todos, né? Foram escolhidos por Deus, todos foram separados por Deus para a obra dele. Um para pregar, um para evangelizar, um para cantar, um para louvar. Então nós entendemos que, se somos separados por Deus, nós pertencemos a Ele. Se pertencemos a Ele, em nossas vidas prevalece a vontade dEle. Então, para que não façamos como Jeremias, né, ficamos frustrados, nós temos que cada dia perguntar o que Deus quer e chegar a entender o que Ele tem para nossas vidas. Amém ou não amém? Então, por quê? Porque nós somos o vaso, né? Nós somos o vaso, a igreja é o lareiro e Deus é o olheiro. Amém ou não amém? E Deus o olheiro molda o vaso segundo a sua vontade. Ele que mexe lá, ele que faz tudo, né? Ele controla ali a máquina. Então não tem por que você querer o vaso querer controlar a máquina, não tem? Não, quem controla é o olheiro. Então Jeremias entendeu que o que Deus tinha para Israel era algo bom, mas que tinha que haver um processo. O processo que Israel tinha que passar era de 70 anos, era lá preso, entendeu? E ele não se conformou, mas Deus sabe o que é bom para a gente, Deus sabe o que é melhor para a gente. Então ele pôde entender que aquilo que o Israel estava passando, tudo aquilo que aconteceu foi um processo de Deus, foi uma permissão de Deus para que o povo voltasse de lá com o coração quebrantado, para que o povo voltasse de lá sabendo quem é Deus, para que o povo voltasse de lá na humildade, né, quebrantado. Porque tanto é que Deus fala, levanta e desce, entendeu? Você tem que descer, entendeu? Você não pode ficar prostrado, mas só vai ter vitória se descer, se humilhar. Porque depois que Jeremias se levantou e depois que Jeremias desceu, ele pôde ouvir a voz de Deus. Amém ou não amém? Então, que possamos ter o nosso coração voltados para Deus, que possamos ter a nossa mente ligada em Deus e nossos ouvidos abertos para ouvir. Porque se nós tivermos os ouvidos abertos para ouvir, nós não vamos cair em cilada, não vamos cair em armadilha. Porque Deus fala todo o tempo com o seu povo. O povo de Israel, Deus falava o tempo inteiro, enviava profeta, enviava profeta menor, profeta maior. Jeremias foi o último. Jeremias foi a última tentativa de Deus Deus não queria levar o povo cativo. Deus não queria levar o povo para aquela situação. Mas o povo insistia. O povo era obstinado. Muitas das vezes Deus está te tirando de um problema. Aí você, sai daí meu filho, você está entrando, você está entrando, aí não tem jeito, você tem que entrar no cativeiro. Entendeu? Porque
Deus não planejou aquilo para Israel. Não teve, o povo teve que ir, porque o povo foi obstinado, o povo não queria ouvir. O povo estava, tipo que com a mente cauterizada do pecado. O povo já era pecado normalmente, o povo já era assim, ó. Os inimigos viam, eles corriam para Deus. Os inimigos saíram, opa, vou voltar. Entendeu? Então Deus percebeu que eles estavam brincando. Eles estavam, sabe, com a mente já cauterizando o pecado. Então tinha que haver um quebrantamento. O vaso tinha que ser quebrado e refeito de novo. Então Deus faz essa tipologia aqui, né? Da olaria, o vaso, para Jeremias entender que era necessário haver um quebrantamento do povo. Se não houver quebrantamento, Deus não opera. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Vai morrer assim mesmo, meu filho. Vai para onde? Desse jeito. Você tem que mudar. Aqui é olaria, entendeu? Você entra, Deus refaz, né? Você entra com defeito, você entra com grosso, você entra nervoso, você entra brabo, você entra de mau humor, Deus refaz tudo, tira tudo, deixa tudo novinho, né? Entendeu? Então, aqui é lugar de conserto, aqui é lugar de se acertar. Deus é o olheiro. Amém ou não amém? Então, se você nasceu assim, você vai mudar, porque Deus vai te mudar. Entendeu? Ah, se você, o meu temperamento é agressivo, Deus vai tirar. Ah, porque eu sou impaciente, Deus vai tirar. Aqui é lugar de tirar, aqui é lugar de conserto, é lugar de mudança, é lugar de restauração. Amém ou não amém? Então você pode dar em nome de Jesus e depois para o coração de vocês, amém? Glória a Deus. Amém, meus amados. Queridos, a intenção do Senhor